Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão no meu, no seu nosso Ponto Teológico. Estamos aí para mais um vídeo dessa série Teologia Pentecostal. Hoje é a aula de número 41. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Isso, ative o sininho da notificação, vem fazer parte da família Point. Sugiro você, principalmente você que está chegando, se é novo no canal, que você dê uma olhadinha na nossa playlist. Nós temos outras séries de vídeos, né? Teologia para iniciantes, 86 videoaulas totalmente gratuitos para você. Nós temos uma série também de teologia paulina, nós temos também uma série de vídeos, né, curso de história da teologia, né, desenvolvimento da teologia na história da igreja. Temos outra série de vídeos também, panorama do Novo Testamento, 15 aulas, né, trazendo uma visão panorâmica do Novo Testamento. Temos outra série de vídeos, né, bastante coisa, dá uma olhadinha lá. Temos uma série de vídeos falando sobre os prolegômenos. O que é isso? São as palavras iniciais da teologia sistemática. Temos outra série de vídeos também que estamos, né, fazendo várias aulas aí, né, que é a história da filosofia cristã, falando dos pais da igreja, dos filósofos. Bênção de Deus. Seja muito bem-vindo, compartilhe essa live. Essa live não, né? Esse vídeo, né? Compartilhe esse vídeo, essa aula aí com o pessoal, compartilhe os vídeos, os reviews, nos seus grupinhos de WhatsApp, Facebook, assim a gente vai crescendo, as pessoas podem vir a conhecer o canal e também ser edificadas e abençoadas, porque esse é o nosso propósito, compartilhar conhecimento. Outra maneira também de você ajudar no canal, você pode ir também aqui embaixo no link do Apoia-se, se tornar um apoiador mensal deste canal, abençoando esse canal mensalmente, R$5, a partir de R$5, pastor, R$5 é muito pouco, não faço nenhum lanche, eu sei, mas você também pode, também com 10, com 15, com 20, aquilo que Deus colocar no seu coração. Fazendo isso, tornando-se nosso apoiador, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp da família Point, que não é um grupo de WhatsApp para discussões teológicas, calvinismo, arminianismo, nada disso. É para somente divulgarmos ali as promoções dos livros, as novidades, os lançamentos, para falarmos aí se determinado livro vale a pena ou não, tá certo? Então seja muito bem-vindo. Dê seu like aí, faça seu comentário, diga bom dia, boa tarde, paz do Senhor, diga alguma coisa para você ajudar aí o canal, né, o YouTube a divulgar mais esse canal, tá certo? Então vamos lá. Estamos aí estudando, né, a sistemática do Stanley Horton nessa série e nós vamos usá-lo, né, temos usado ele, essa sistemática da CPAD, uma perspectiva pentecostal, e estou na página 128, você que tem acompanhado a gente, vamos falar hoje sobre os atributos, né, naturais de Deus, ok? Os atributos naturais. Diz o seguinte aqui o articulista. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração em todas as coisas. Uma citação de Atos 17, 25. Deus existe por si mesmo, pois não depende de nenhuma fonte originária para existir. Seu próprio nome, Yahvé, declara que ele é e continuará sendo. Deus não depende de ninguém para aconselhá-lo ou para ensiná-lo. Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Isaías 40, 14. Ele não necessitou de outro ser para ajudá-lo na criação e na providência. Aí cita aqui Isaías 44, 24. Deus quer e pode outorgar a vida ao seu povo. Ele é o único por independer de qualquer outro ser no universo. Ele cita aqui João 5,26. O Pai tem a vida em si mesmo. Nenhum ser criado pode fazer tal declaração. Quanto a nós, criaturas, só resta declarar-lhe nossa adoração. Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por sua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4, 4:11. Ok? Muito bem. Então, nessa palavra introdutória, ele declara aqui, né, a infinitude de Deus, a eternidade de Deus, um Deus que não depende de nada, nem de ninguém, para ser o que ele é. Ele existe por si mesmo, né? Aquele que era, que é e que há de ser. O eu sou, né? É como está no original hebraico, né? No texto de Êxodo capítulo 3, Deus falando para Moisés. No original hebraico está escrito, né? Moisés, eu serei o que serei. Foi traduzido, né? Uma tradução alternativa para o português, eu sou o que sou. As duas formas estão certas. Mas é muito interessante isso, né? Porque no original hebraico está eu serei o que serei. A ideia de que Deus foi, Deus é e Deus continuará sendo.
esse Deus todo-poderoso. Perguntas muitas vezes que nós fazemos na infância, como por exemplo, quem criou Deus? Outra pergunta que nós fazemos como criança, quando éramos crianças. Quem criou Deus? O que Deus fazia antes da criação do mundo? O que ele estava fazendo? São perguntas feitas na nossa infância que a gente se torna adulto e elas não são respondidas. Foge da nossa compreensão. O que Deus fazia antes da criação? Quem criou Deus? Deus não... A gente responde de uma maneira simplória, dizendo, Deus é incriado, Deus não... Ninguém criou ele. Deus não teve uma origem. E aí você tentar entender essa concepção de que Deus é um ser incriado, não teve início, Deus é eterno, aí fica complicado. Você até consegue responder, né? Quando você se torna adulto, você responde, Deus, ninguém criou ele, porque ele é incriado, ele é criador. Agora, você tentar explicar esse conceito de eternidade fica complicado, não dá. Não dá, porque você vai entrar em questões aí que estão além da nossa compreensão humana, tentar compreender a eternidade. E um Deus que é eterno. Para você ver, o universo, ele não é infinito. Tem gente que acha que o universo é infinito. Não. Segundo os cálculos da astronomia, o universo, você poderia se deslocar de uma extremidade à outra do universo, você levaria 93 bilhões de anos-luz. Numa velocidade, o que significa isso? A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, que é algo já inconcebível, só vê só em filmes de ficção científica isso, você viajando na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você levaria 93 bilhões de anos para se locomover, se deslocar de uma extremidade à outra do universo. Ou seja, olha a dimensão do universo. Estamos falando do universo, que é algo grandioso, mas ainda assim é finito. Estou aqui fazendo essa comparação para dizer, Deus é infinito. Deus é infinito. Deus, ele não tem início, não tem meio, não tem fim. Ele é. Ok? Seguindo. Espírito. Os samaritanos eram considerados sectários pelos judeus do primeiro século e inimigos a serem evitados, forçados a abandonar a idolatria. Os samaritanos elaboraram uma interpretação própria do Pentateuco, consagrando o Monte Gerizim como o seu local de adoração. Além disso, rejeitavam o restante do Antigo Testamento. Jesus, na sua conversa com a mulher samaritana, desfez esse grave erro. Aí ele cita aqui, Deus, cita Jesus, Deus é Espírito, importa os que o adorem em Espírito e verdade, João 4:24. De acordo com essa declaração, a adoração está limitada a nenhum local específico, posto que tal fato refletiria um conceito falso da natureza divina. A adoração teria de estar em conformidade com a natureza espiritual de Deus. Então, note, Deus é Espírito, diferentemente da concepção da seita chamada Mormons, os Mormons. Eles têm um entendimento de que Deus ele é Espírito, mas ele também teria uma aparência física de um homem comum. Isso lá no céu, na concepção deles. É algo antibíblico, né? Por quê? Porque Jesus, é bem claro, ele vai dizer, Deus é Espírito. Espírito, você não pode imaginar um espírito com dimensões. De que tamanho é o espírito? Não tem essa concepção. Né? Então, Jesus define isso de maneira bem clara. E diz mais aqui o autor, a Bíblia não define espírito. Fato. Limita-se a oferecer algumas descrições. Deus como espírito é imortal, invisível, eterno, digno da nossa honra e glória para sempre. 1 Timóteo 1,17, de fato. Ele não tenta explicar. Né? Eu acredito que a Bíblia não explica, né? Não define o conceito de espírito, Deus como espírito, talvez por conta de nós não podermos compreender. Né? Os escolásticos, que eram os filósofos medievais, né? Eles começavam a debater algumas questões filosóficas, por exemplo,
quantos anjos, né? Anjos também são espíritos, né? Quantos anjos poderiam ficar na ponta de uma agulha? Parece piada, né? Mas eram questões levantadas para discussões, né? Quantos anjos poderiam estar na ponta de uma agulha? Ou seja, tentando fazer colocações, tentando explicar esse conceito de espírito, algo que a Bíblia não explica, né? Tentando trazer para o contexto material algo que está no mundo espiritual. A Bíblia só vai dizer o seguinte, ó, se Deus é espírito, ele é imortal. Fato. Deus é espírito, logo imortal, não morre. Segundo ponto, que a Bíblia tenta explicar, o espírito, seja de anjo, ou seja o espírito de Deus, ou o próprio Deus, é invisível. Você não pode ver com os seus olhos naturais, com esses olhos carnais, nessa dimensão, né? A não ser que ele se revele. Eu acredito que o Senhor Jesus já se revelou, o Espírito Santo, o próprio Deus já, para alguns crentes, por algum propósito aí que foge da nossa compreensão, já se revelou para determinadas pessoas, né? Permitiu-se ser visto, né? E nessa concepção também de permitir-se ser visto, não totalmente na sua glória plena, porque o homem não suportaria nessa carne, nesse corpo, nessa matéria, nesse plano espiritual, contemplar Deus em toda a sua glória, né? Mas alguns conceitos a gente entende, ó. Se ele é espírito, logo ele é imortal, logo ele é invisível, logo ele não tem fim, é eterno, ok? Então são concepções, no máximo, que a Bíblia coloca pra gente. E diz mais aqui. Como espírito, ele habita na luz, da qual os seres humanos são incapazes de aproximar-se. Abre aspas para 1 Timóteo 6,16. A quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Então, parece ser uma contradição do que eu falei há pouco. Mas eu creio em pessoas que têm visões de Jesus, né? Quando Paulo diz a Timóteo aqui que ninguém pode ver a Deus, está subentendido, ninguém pode vê-lo na sua total glória, certo? Até mesmo numa visão de pessoas que tiveram visão de Jesus, tem muitos muçulmanos, não sei se você sabe, se convertendo, se voltando para o cristianismo, por conta de visões. Muitos estão relatando visões que tiveram de Jesus. Isso contradiz 1 Timóteo 6,16? Não, repito. O que Paulo está falando é que ninguém pode ver a Deus na sua total glória, na sua total plenitude. Ele se revela em parte. Certo? Demais, sua natureza espiritual é-nos de difícil entendimento, pois ainda não o temos visto conforme ele é. Eu disse agora há pouco. E, a parte da fé, somos incapazes de compreender o que não experimentamos. Nossa percepção sensorial não nos oferece nenhuma ajuda para discernirmos a natureza espiritual de Deus. Ele não está preso à matéria, nem ao tempo, né? Adoramos aquele que é bem diferente de nós, mas que deseja dar-nos o Espírito Santo como antegozo do dia em que o veremos conforme ele é, conforme está em 1 João 3,2. Então poderemos aproximar-nos da sua presença, porque a nossa mortalidade será anulada e nos vestiremos da gloriosa imortalidade, conforme Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 ao 54. Então, estamos ainda nessa dimensão. Por isso Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5,7, né, que nós não podemos viver por vista. Esse é o grande desafio nosso, né? Viver por fé. Viver não por vista, mas pela fé. Andar não na carne, mas no espírito. Esse é nosso grande desafio. Viver não sendo guiado pelo nosso senso, pelos nossos sentidos. É interessante porque a palavra portuguesa sensual, né, sempre remete à questão do sexo somente. Não. A palavra sensual traz no seu entendimento maior, a palavra sensual significa todo aquele que vive segundo os seus sentidos, o seu senso. Certo? A pessoa que é regida pelo que ela vê, né? Pelo seu sentido de visão, pelo sentido do olfato,
paladar, pela audição, pelo tato. Lembra de Tomé? Eu só acredito vendo. Tomé ali estava vivendo como era um discípulo que havia perdido essa noção de que era viver por fé, não por vista. Ele fala, só acredito vendo. Aí Jesus, só para quebrar ele no meio, fala assim, quando aparece para ele, toca aqui, cara. Toca aqui, né? A tua questão é essa, tu quer ver, quer tocar, então toca aqui, vê se sou eu que vejo, que as marcas aqui sou eu, cara. Né? Interessante isso. Outra questão sobre Deus é que ele, além de espírito, é cognoscível. Cognoscível. Vamos lá. Deus jamais foi visto. O Deus onipotente não pode ser plenamente compreendido pelo ser humano, conforme diz Jó 11:7, mas se revelou em diferentes ocasiões e de várias maneiras. Isto indica que é da sua vontade que o conheçamos e tenhamos um correto relacionamento consigo. Isso não significa, porém, que podemos compreender completa e exaustivamente a totalidade do caráter e da natureza de Deus. Assim, da mesma forma que ele se revela, também se oculta. Abre aspas para Isaías 45:15. Verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Fecha aspas. Deus não se oculta para encobrir-nos os seus atributos, mas para deixar-nos bem patentes. Para deixar-nos bem patentes nossos limites diante do seu ilimitado poder. Esse termo também você pode aplicar em tempos de crise, em tempos de provações, né? Parece que Deus esconde seu rosto de nós, né? Parece muitas vezes que Deus propositalmente se oculta nesse sentido, se esconde, penso eu que para despertar em nós esse desejo de buscá-lo mais e mais. Por isso que a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Uma busca rasa, uma busca superficial, não encontra a Deus facilmente. Uma busca superficial, uma busca extremamente rasa, não vai encontrar a Deus. Então Deus se oculta justamente para que nós o busquemos com fervor, com intensidade. Há dias que parece que você ora, vê se não é assim. Parece que o céu está blindado, irmão. Parece que tu não sente nada, não sente a presença. E tu fala assim, caramba, será que eu estou em pecado? Será que eu estou errado? Não, Deus está oculto para que você coloque fervor nessa oração, para que você se aplique mais, para que você busque mais. Diz mais aqui, ó. Pelo fato de Deus ter decidido agir através do seu Filho e ter a sua plenitude habitando nele, conforme Colossenses 1:19 e Hebreus 1:2, podemos estar confiantes de que encontraremos em Jesus as grandiosas manifestações do caráter divino. Jesus não somente torna conhecido o Pai, como também revela o significado e a importância do Pai celestial. Então, cognoscível, como assim cognoscível? Um Deus que pode ser conhecido. Cognoscível, ou seja, o termo gnose, né? Conhecer, conhecimento de Deus. É possível conhecer a Deus? Sim. Por intermédio de Jesus. Jesus disse, né? Quem vê o Pai, ou melhor, quem vê a mim vê o Pai, não é isso? E o Pai somos um. Se tu olhar para mim, Felipe, vai estar vendo o Pai. Ou seja, como entender, como conhecer a Deus? Olhando para Jesus, para os seus ensinamentos, né? Tendo comunhão com Cristo Jesus, sendo morada do seu Santo Espírito, tendo essa comunhão mística com o Filho de Deus. Aí você conhece a Deus. E diz mais, por meio de sua palavra, Deus expressa o seu desejo de que o conheçamos. Isaías 46:10 vai dizer, Isaías não, Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o coração e vocês vão saber. Interessante, né? Ou seja, muitas pessoas não sabem quem é Deus. Estão inquietas, estão ansiosas, estão cheias de medo, estão vivendo por vista, não por fé. Aí elas não conseguem saber nem ver a Deus. Não conseguem compreender a maneira como Deus está trabalhando. Diz mais. Ele prometeu a Israel que, submetendo-se este à sua vontade, suas manifestações comprovariam ser ele, de fato, o seu Deus, e que Israel era o seu povo. Ele cita aqui Êxodo 6:7.
E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. A conquista da terra prometida era também uma evidência significativa do fato de o Senhor ser o Deus único, vivo e verdadeiro, e da possibilidade de se o conhecer. Os cananeus e outros povos que estavam prestes a sofrer o castigo divino seriam obrigados a reconhecer que Deus existe e que estava lutando por Israel. Essa foi a preocupação de Moisés na revelação de Deus aí na sarça ardente, lembra? Senhor, quando eu for até o meu povo dizer que o Senhor quer libertá-los, o que eu digo para eles? Eu digo quem foi que enviou até eles. A gente quer saber qual é o Deus. Tem tantos aqui no Egito. Qual é desses deuses que foram adorados pelos egípcios? Não. Diga para ele que o eu sou me enviou. Né? Ou seja, aquele que é eterno, o Criador dos céus e da terra. Ou seja, um Deus que estava acima de outros deuses. Os que se submetem ao Senhor, entretanto, vão além da mera comprovação de sua existência, alcançando o conhecimento de sua pessoa e propósito. Segundo o Antigo Testamento, um dos benefícios de se ter um relacionamento pactual com Deus é que ele estará continuamente se revelando àqueles que lhe obedecem os mandamentos e preceitos contidos na aliança. Salmo 27, né? Vai dizer isso, né? Que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ou seja, aqueles que o temem, aqueles que obedecem a Ele, aqueles que procuram manter a sua aliança com o Senhor. Então, intimidade, ou seja, só mostra a intimidade, né? Só revela a intimidade. Uma pessoa só revela a intimidade para outra a partir do momento que essa pessoa for íntima, né? Obviamente, é a redundância. Se essa pessoa for próxima, se essa pessoa tiver afinidade, se essa pessoa estiver ali ligada, aliançada, certo? E aí ela, naturalmente, ela vai revelar sua intimidade, né? Então, note, a ideia é de que Deus, né, se o indivíduo mantiver com o Senhor Deus uma aliança, com o passar do tempo, né, ao longo dessa aliança, ao longo dessa amizade, a Bíblia vai dizer que Abraão foi amigo de Deus, lembra? Então, ao longo dessa amizade, ao longo dos anos dessa amizade, dessa aliança, Deus vai se revelando, vai mostrando quem Ele é, né? O indivíduo vai buscando intimidade com o Senhor e Deus vai mostrando quem de fato que Ele é, né? Se você tem intimidade com determinada pessoa, você sabe mais ou menos como ela é, sabe os gostos dela, né? Sabe a maneira como ela se comporta, o que ela fala, entendeu? O que mais aqui que ele diz? Os que se submetem ao Senhor, entretanto, vão além da mera comprovação de sua existência, alcançando o conhecimento de sua pessoa e propósito. Segundo o Antigo Testamento, um dos benefícios de se ter um relacionamento pactual com Deus é que ele estará continuamente se revelando àqueles que lhe obedecem os mandamentos e preceitos contidos na aliança. E para poder fechar aqui, já temos mais de 20 minutos de aula, diz o seguinte: o homem desde o princípio vem procurando conhecer o seu Criador. Num dos períodos mais antigos da história bíblica, Zofar pergunta a Jó se essa busca daria algum resultado. Aí temos aqui a declaração de Jó 11:7, abre aspas. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Pergunta e fecha aspas. E Liú acrescentou, abre aspas, eis que Deus é grande e nós o não compreendemos. E o número dos seus anos não se pode calcular. Jó 36:26, fecha aspas. Se temos algum conhecimento de Deus, é porque Ele optou por se nos revelar. Mas este conhecimento que agora temos, embora confessadamente limitado, é muito glorioso e constitui-se na base suficiente da nossa fé. Perfeito. O conhecimento que temos de Deus é limitado? Sim. Conhecemos Deus na sua total plenitude e glória? Não. Somente na eternidade veremos como Ele é. Mas note, o que conhecemos acerca de Deus, sobre sua pessoa, sobre o seu propósito, sobre os seus planos, sobre o seu plano de salvação, é suficiente para você ir para o céu. Às vezes a gente fica pensando, por que a Bíblia não se silencia a respeito desse determinado assunto aqui?
por que Deus não revelou isso na Bíblia? Por que existe? A Bíblia não fala nada sobre determinados assuntos e tal, e você fica ali com aquelas curiosidades. A Bíblia não é um compêndio de curiosidades, não é um almanaque de curiosidades. Não. A Bíblia é o livro onde Deus se revela ao homem, mostrando o seu plano de salvação em Cristo Jesus. Entendeu? Então, muitas vezes a gente fica se questionando, né? Por exemplo, o Novo Testamento, nas epístolas paulinas, joaninas, por mais que tenha tantas instruções ali, não toca em muitos assuntos, a demanda é gigante em muitos assuntos do dia a dia da igreja, do convívio do povo de Deus, das questões que acontecem na igreja. E aí, qual é o entendimento que nós temos? O entendimento que nós temos é que os líderes das congregações, os pastores, aqueles que cuidam do povo de Deus, têm o Espírito Santo para melhor orientar o povo de Deus, baseando-se em princípios, os princípios bíblicos, ainda que determinadas questões que acontecem na vida das pessoas na igreja não estejam tão claros. Vou te dar um exemplo, assim, só para poder fechar essa aula. Um exemplo bobo, mas Vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa chega para você e diz assim: por que eu não posso fumar? Não está escrito na Bíblia, não há nenhuma recomendação, não fumarás. Aí você vai dizer, claro, até porque a Bíblia foi escrita séculos antes de surgir o fumo, né? Para início de conversa. Segundo ponto, como é que eu sei, mesmo a Bíblia não estando escrito não fumarás, como é que eu sei que eu não posso fumar como um cristão? Por quê? A Bíblia tem princípios. Qual é o princípio? O princípio de que, está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, que o nosso corpo é morada, templo do Espírito Santo de Deus. Logo, Paulo vai dizer que aquele que destrói o corpo, o templo do Espírito de Deus, se eu destruo meu corpo, né, com o tabaco, né, no caso do fumo, com a droga, com o álcool, com o sexo ilícito, então isso desagrada a Deus. Então o princípio, por exemplo, que não está claro, porque não tem nenhuma ordem, não fumarás, dei esse exemplo para você. O princípio é, Deus vai destruir você se você destruir o seu corpo. E o fumo, comprovadamente, as drogas, comprovadamente, o álcool, comprovadamente, destrói o corpo? Sim ou não? Destrói ou não destrói? Até uma criança sabe disso. Então, o crente não fuma por conta disso. Percebe? Mas o cara precisa estudar a palavra de Deus. O líder precisa, o professor, o pregador, o pastor, o bispo, sei lá, precisa ter o Espírito Santo e precisa conhecer a palavra de Deus para fazer uma aplicação correta para orientar o povo de Deus. Certo? Muito bem, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Torne-se nosso apoiador. Se você deseja nos abençoar no Pix, aqui embaixo aqui tem o nosso Pix, qualquer valor será bem-vindo. Deus abençoe.